Nós começamos o programa com o quadro Tecnologia e Produção, que destaca a 12ª edição da Dinapec, Dinâmica Pecuária, que será realizada pela Embrapa Gado de Corte com o apoio de outras tantas unidades da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, de 8 a 10 de março, no Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Para este ano, a Embrapa preparou muitas novidades, o lançamento de forrageiras de pastagem e ainda a participação do Sebrae, que vai mostrar como gerenciar a propriedade rural, e também a Agraer, que vai levar assistência ao pequeno produtor, principalmente o de gado de leite. Confira os destaques com Kylie Rodrigues. Consolidada a dinâmica agropecuária Dinapec, realizada pela Embrapa Gado de Corte, está na 12ª edição. São 3 dias de aprendizado. O momento é uma oportunidade de acompanhar o que há de novo no setor da pesquisa. A feira apresenta novidades em todas as áreas, da agricultura pecuária, passando pela ovinocultura e setor leiteiro, além dos lançamentos de cultivares. Nesta área de 32 hectares que os visitantes poderão percorrer entre roteiros e oficinas. E o bom é que é tudo gratuito. Como em toda feira, as parcerias são importantes. Este ano, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer, com a Embrapa Agropecuária Oeste, apresentam roteiros sobre a produção sustentável de leite, com ênfase na agricultura familiar. A gente tem um circuito, um roteiro completo de palestras, focado basicamente na pecuária leiteira. Então dentro desse roteiro, a gente aborda diversas áreas de nutrição, manejo, sanidade, tá? São apresentadas novas variedades da Embrapa de capins. E a Agraer faz essa parte de trazer o produtor do campo e mostrar para ele aqui novas tecnologias, integrar ele com o conhecimento. As equipes visitaram a área e percorreram os experimentos implantados especialmente para a feira. No estado, a produção de leite ocupa uma posição importante dentro da agricultura familiar. Entre as fontes de renda, o leite está presente e, por isso, a importância do produtor se adequar às exigências do mercado. Há toda uma legislação federal em torno disso, então o agricultor tem que se adaptar, porque a indústria vai ser cobrada para isso pelos órgãos e agentes sanitários, por um lado. Por outro lado, o produtor também tem que ter quantidade de leite produzida para que seja possível a indústria buscar esse produto lá na propriedade rural. Então a questão da quantidade de leite e da qualidade do leite são coisas que o agricultor, a partir de agora, com mais atenção, ele tem que estar incluído, tem que ter como meta na sua propriedade. Todos os temas, como produção sustentável do leite, econômica e qualitativa, serão abordados durante a Dinapec. Convidamos, portanto, o produtor a vir para cá, porque aqui nós teremos agentes de assistência técnica, pesquisadores e comunicadores de uma maneira geral, para transmitir esses conhecimentos para serem implantados na agricultura familiar, lá no âmbito da propriedade rural, para melhorarmos a produção de leite no estado. A Dinâmica Agropecuária acontece de 8 a 10 de março, aqui na sede da Embrapa Gado de Corte. Kylie Rodrigues, para o SBA. Vamos de mercado financeiro e começou hoje a reunião do Copom para definir a nova taxa básica de juros aqui no Brasil. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Favaro, saber se isso já mexeu com a moeda americana, como fechou o dólar hoje. Rafa, boa noite para você. Boa noite, Rê. Boa noite a todos.
Olha, Rê, o dólar acabou hoje ficando praticamente estável, ali bem perto mesmo da estabilidade em relação a ontem, sem grandes variações na expectativa dessa reunião que começou hoje e termina amanhã. O anúncio é feito após o fechamento de mercado de amanhã, quarta-feira. Há uma grande expectativa dos analistas de mercado de que o Banco Central corte mais uma vez a taxa básica de juros aqui do Brasil, que hoje está em 13%. A expectativa é de um corte de 0,75%. O mercado hoje acabou ficando muito estável, sem grandes variações, não quis tomar nenhuma decisão muito forte por conta da expectativa ainda do que vai acontecer nessa reunião. Mas a tendência foi de uma leve alta por conta de uma declaração de um membro do Banco Central lá dos Estados Unidos, que diz que na reunião de março eles devem sim subir a taxa básica de juros por lá. Aí o dólar acabou se valorizando no mercado internacional e teve essa leve tendência de alta aqui no Brasil também. A moeda americana encerrou o dia cotada a R$ 3,09 mais 20, quase no mesmo preço de ontem, com uma alta leve de 0,06%. Amanhã deve ser um dia bem parecido com hoje também, viu, Renata? Muita movimentação, mas sem grande variação para o dólar, porque, como eu disse, o resultado dessa reunião do Copom sai apenas após o fechamento do mercado e aí sim, na quinta-feira, nós teremos os reflexos da nova taxa básica de juros aqui do Brasil no mercado financeiro. Volto agora com vocês aí aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Daqui a pouco você traz o preço do milho no mercado físico e também no mercado futuro. Zaidan? Na terceira semana de fevereiro, a balança comercial brasileira teve um superávit de quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Confira o desempenho de produtos do agronegócio na semana passada. Na terceira semana de fevereiro, a balança comercial brasileira registrou superávit de 1 bilhão 249 milhões de dólares, com exportações de 4 bilhões 274 milhões de dólares e importações de pouco mais de 3 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 20, pelo MDIC. Nos produtos do agronegócio, a soja em grão teve exportações por dia de 146 mil toneladas. No acumulado do mês, foram de 1.898 mil toneladas. A carne suína teve um embarque diário de 2.500 toneladas e no acumulado do mês, 33 mil toneladas. Já a carne bovina teve a média de 4.300 toneladas diárias e no acumulado do mês, 55.600 toneladas. Em relação ao frango, foram 16.300 toneladas na média diária e 211.800 toneladas no acumulado do mês. O milho teve 28.800 toneladas diárias exportadas e 374.800 toneladas no acumulado do mês. O trabalhador rural do estado de Mato Grosso do Sul terá novo piso salarial a partir do mês de março. Veja as informações. O piso será de R$ 1.036 a partir de março deste ano para trabalhadores rurais de Mato Grosso do Sul. O reajuste é de 7,6% sobre o valor atual, que é de R$ 963. Para os trabalhadores rurais que recebem acima do mínimo rural vigente, o reajuste mínimo fixado será de 6%, desde que o valor final não fique abaixo do piso estabelecido. A negociação terá reflexos para os trabalhadores rurais de todo o estado, assalariados rurais, permanentes e temporários, que exerçam atividades agropecuárias, extrativismo vegetal, extração florestal, atividades de reflorestamento e extração de material lenhoso e os empregados de escritórios de fazendas. O valor terá vigência até 28 de fevereiro de 2018. Depois do intervalo comercial, cuidados simples podem evitar a diarreia em bezerros e, consequentemente, evitar prejuízos para o produtor rural. Nós vamos para o intervalo comercial com imagens do quarto de milha, que será ofertado hoje à noite pelo Agrocanal, emissora do SBA, no Liquidação de Plantel do Aras 7 de Paus, que fica em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Já já as informações e as imagens do leilão.
Pecuária BR de volta e o nosso assunto é diarreia em bezerros, que pode ser evitada com cuidados básicos. Saiba como na entrevista feita por Walter Puga Júnior com um dos gerentes técnicos da MSD Saúde Animal. Anderson, diarreia em bezerros é um problema muito sério? Sim, diarreia em bezerros é um problema muito grave. É o que mais mata bezerro. É a causa número 1 em morte de bezerro. Nós sabemos que o bezerro é muito suscetível no primeiro mês e a maioria das mortes, em torno de 60% a 70% das mortes de bezerros no primeiro mês é por causa da diarreia. Agora, a diarreia, ela tem uma razão. Por que ela ocorre? É comum? A diarreia é bem comum e, em geral, as pessoas têm em mente que a diarreia é causada pelo excesso de leite. E quando nós vamos ver, isso não é bem a causa, pode ser uma delas, mas normalmente as causas são infecciosas. São vírus, são bactérias que o animal se infecta e aí acaba tendo a diarreia. Estão na natureza mesmo? Estão na natureza. E é preciso tomar cuidado. Isso, exatamente. É fácil detectar? Vamos para a imagem? O bezerro já começa, nosso editor coloca para você, veja. Nós temos a imagem do animal, o bezerro, né? Tudo muito bonito, mas a situação pode ficar grave. Vamos para a segunda ilustração que o Anderson trouxe. Você já percebe que o bezerro já começa a apresentar problemas, não, Anderson? E a gente consegue ver que é um animal bem jovem, né? Se a gente até voltar e ver a imagem anterior, o que a gente consegue ver? É um animal recém-nascido e a primeira coisa que o animal vai fazer é o quê? É ir mamar. Se o peito, se a teta da vaca estiver sujo, por exemplo, com barro, ele já está tendo contato com os agentes que causam diarreia. Causam diarreia. E aí vai resultar nesse animal sofrendo aí as consequências que você tem. Por exemplo, aqui já conseguimos ver que é um animal de uma semana, já mostrando, menos de uma semana, mostrando a diarreia. Agora, o prejuízo é muito grande para o pecuarista quando nós temos essa falta de cuidado, esses contatos ruins que trazem a diarreia? Sim, é muito ruim, dá uma perda muito grande. Pensando em gado de corte, a gente sabe que a incidência de diarreia a cada 100 bezerros, em torno de 40, 50 bezerros vão ter diarreia. E muito deles têm chance de vir a óbito, de morrer, se eu não cuidar. A perda gira em torno de quanto? A perda total com diarreia... 40 são contaminados, com diarreia eu posso perder 3, 4, 5 bezerros? Às vezes eu consigo perder até mais. Às vezes posso chegar a 20 bezerros, metade dos bezerros morrerem. Depende de quanto eu ajo rápido ou não. É um prejuízo muito grande. Muito grande. Quer dizer, é um prejuízo que pode ser de 5 a 10%. Isso eu estou falando direto. Agora tem animal que não morre, porém o seu desenvolvimento todo fica atrasado. Ele vai, em vez de conseguir emprenhar essa novilha, por exemplo, com 24 meses, vai demorar 36, 40 meses. Então demora mais para eu virar o ciclo dentro da fazenda e isso me traz muito prejuízo econômico. Você trouxe também alguma ilustração que mostra por que isso ocorre, né? Veja bem, muita gente acha, e você explicava, que essa mancha menor aqui, vamos dizer, quando chegamos no limite, na parte mais grave, não é o que acontece. O que acontece é que as pessoas às vezes acreditam que essa nossa imagem aqui da esquerda seria o pior caso de diarreia. E aí o animal está com diarreia. Aí você tem na tela do seu televisor, mostra bem. Aqui está à esquerda na tela do seu televisor. Muita gente pensa que quando chegou aí é que é grave. Isso, aí eu estou com diarreia. Mas a gente sabe que a imagem da direita também é diarreia. Assim como acontece no humano. As fezes começou a ficar líquidas, mudou a consistência ou aumentou a frequência, é diarreia. E o que causa isso? Você também trouxe uma ilustração que mostra algumas mudanças, né? Isso. A lesão é causada por os agentes de diarreia, né? O isso. Que ocorre? Em geral, os que são piores, normalmente a gente tem efeito por vírus. Então, a nossa imagem da esquerda, o que a gente consegue ver aqui? Isso aqui é um intestino. O intestino parece como se fosse uma escova de dente, cheio de cerdas. Quando os vírus vêm, eles vêm e cortam essas cerdas. Então as cerdas ficam muito menores. Com isso, o alimento já não é mais digerido e não tem mais área de absorção. Com isso, o leite passa meio que reto, batido. Por isso que sai líquido e pode chegar até a consistência de jato, né? Bom, para cuidar disso, a MSD tem produtos específicos para essa situação? Sim, nós temos produtos e serviços específicos. Uma das coisas importantes é que os nossos funcionários nas fazendas têm que estar preparados para identificar. Identificar o mais rápido possível para qualquer produto que eu for usar funcione bem. Quanto mais eu demoro, pior vai ser o resultado.
pensando em diarreia, o melhor que tem é prevenção e não tratamento. E aí, pensando em prevenção, a gente tem que pensar em vacinar a mãe. Então, a gente traria com uma vacina na mãe para o bezerro. Por quê? Porque toda a defesa que o bezerro vai precisar vem do primeiro leite da vaca. Então, a gente vacina a mãe e melhora. Outro, se eu vacinar um bezerro, eu precisaria de 3, 4 semanas para ele ter defesa própria. E aí, a diarreia já aconteceu, porque ela acontece no primeiro mês de vida. Então, agora, se eu fizer via mãe, eu consigo proteger todo o sistema. E evito problemas. E evito o problema. Evito prejuízo. Uma das coisas que a gente quer normalmente com vacina é que diminua o número de casos e que esse caso venha mais brando. Zerar, a gente não vai conseguir, mas a gente diminui bastante e deixa ele leve. Quando eu entrar com tratamento, eu curo rapidamente. Bom, você acaba de ouvir o Henderson Aires, ele é veterinário da MSD, sempre trazendo informações da MSD para você que trabalha com a pecuária. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui, Henderson. Voltamos ao programa. Mesmo com o calor intenso em boa parte do centro-sul do país, as chuvas regulares garantem boa condição às pastagens da região. Vamos saber como fica o tempo nos próximos dias com a Nadiara Pereira. Olá, Nadiara. As chuvas regulares têm garantido bons níveis de umidade no solo na maior parte do centro-sul do país. A situação é crítica para as pastagens apenas no extremo sul gaúcho, oeste de Mato Grosso do Sul e principalmente numa importante área de pecuária que é o norte mineiro e partes do estado capixaba. Nesta área, o índice de umidade no solo está abaixo dos 10% em algumas cidades. Agora, nos próximos dias, até há previsão de chuva em boa parte do centro-sul do Brasil, mas a chuva será bastante irregular no interior da região. Os maiores volumes devem ocorrer apenas aqui na faixa leste, entre o sul e São Paulo, e principalmente entre Goiás e Mato Grosso. Mas nas áreas que estão mais secas, ainda a previsão é de pouca chuva e não deve haver recuperação da umidade no solo. Mas já a partir do segundo período, entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março, a chuva vem de forma mais abrangente e volumosa, inclusive atingindo as áreas que estão mais secas, até mesmo aqui do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Algumas localidades podem receber de 30 a 50 milímetros em 5 dias e essa é uma chuva que ajuda na recuperação da umidade no solo. Vai chover também de forma abrangente sobre o centro-oeste, só que ainda com baixos acumulados na maior parte de Mato Grosso do Sul e na região sul é que principalmente no interior gaúcho a tendência é de declínio da umidade no solo, porque a previsão é de pouca chuva e altas temperaturas nesses próximos períodos. No decorrer do período que vai do dia 3 ao dia 7 de março, a chuva continua abrangente sobre o centro-sul do Brasil, mas ainda com maiores volumes entre o sudeste e o centro-oeste. Essa chuva garante recuperação da umidade no solo nas áreas que estavam mais secas, aqui inclusive de Minas Gerais e também do Espírito Santo, onde vai continuar chovendo neste período, mas por outro lado, a expectativa ainda é de pouca chuva em boa parte do interior da região sul, onde a tendência é de declínio da umidade no solo. O Totalmix é totalmente diferente. Ele bate muito bem batido, passa no coxo, não sobra nada. É uma beleza. Então, essa a gente tinha que bater num batedor separado, colocar no saco, passar em cima do trato, para depois ir para o coxo. E como isso sobrava muita comida, que não misturava bem, né? Então, com o Totalmix, a gente aumentou em torno de 10% de aproveitamento com a ração, né? Na última sexta-feira, o Grupo Matsuda, parceiro do SBA, lançou na sua unidade de produção em Cuiabá, capital do Mato Grosso, 4 novas forrageiras de pastagem e também um protocolo de nutrição animal que faz parte do Programa de Desenvolvimento Máximo da empresa. Vamos ouvir o que disse a respeito desse evento o diretor-presidente do grupo, Jorge Matsuda. Boi de primeira, não tem carne de segunda. E, logicamente, que um bom programa Desempenho Máximo e também uma boa salada forrageira, com a variedade genética que nós estamos lançando no Brasil. São 4 variedades híbridas, com diferencial que é resistente a cigarrinho, paredão, que engorda boi a pasto. Isso daí só vai levar o quê? Otimismo para a pecuária. Temos solução, baixo custo com rentabilidade. E a Matsuda aqui com o departamento técnico, desenvolveu essas variedades, bastante trabalho de 21 anos praticamente, que quando a gente lança é testado as variedades e os comportamentos de cada variedade.
aqui em Cuiabá, para todo o Brasil, nós fizemos esse belíssimo evento. Tivemos aqui o prestígio de várias autoridades, nós tivemos aqui o secretário da Agricultura, representante do governo federal, pessoal do MAPA, pessoas aqui dos frigoríficos, prestigiando o evento. Tivemos aí degustando uma carne especial, do que é a carne que o mundo precisa e que nós gostamos. Macia, né, precoce, com acabamento, com a capa de gordura e, logicamente, no churrasco aqui que nós estamos degustando, é de primeira. Falar que a pecuária é importante para o mundo. Quem não gosta de uma boa carne? E nós temos aí milhões para atender. E nós estamos contentes que a Matsuda, nesses 70 anos, que ano que vem vai se completar, participa do agronegócio com soluções inteligentes, programa de desempenho, no caso do nutrição animal, variedades opcionais que existem no Brasil e também a verticalização, que é produto de saúde para o animal, energia solar, plantadeiras, equipamentos e toda assistência a nível de campo. Essa unidade de Cuiabá atende todo o centro-oeste e norte do Brasil, assim como as outras 7 unidades têm a missão de atender bem o cliente. E o parceiro nosso que continua conosco com resultado e lucro no bolso, nós estamos juntos, pessoal. E a pecuária, como se diz, faz sol, chuva, estamos aí de pé, firme e tocando bonde. Então, pessoal que está aí no canal, no Agrocanal, no SBA, Zaidan firme aí na parada, conta com a Matsuda. Os pecuaristas presentes, os empresários, estamos aqui para trabalhar junto e mostrar como se ganha dinheiro na pecuária nacional. Em nome do Grupo Matsuda, toda a diretoria, que é constituída da família Matsuda, Sami, família Cerise, esse sucesso que a Matsuda tem a nível nacional e internacional. E os pecuaristas já começam a planejar o confinamento bovino este ano. Os itens que requerem maior atenção é o custo do boi magro e também o custo da ração que será dada no coxo. Os dois respondem por 80% do custo total de produção. Para discutir esse assunto, a Coan Consultoria, em parceria com o SBA, realizam de 8 a 10 de março em Ribeirão Preto, São Paulo, o encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Integração de tecnologias, gestão e manejo, tendências mercadológicas. Tudo isso num só evento. O 12º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Venha discutir com os principais nomes do agronegócio brasileiro as estratégias de resultados para a pecuária lucrativa. De 8 a 10 de março, em Ribeirão Preto. Informe-se. Realização, Coan Consultoria e Sistema Brasileiro do Agronegócio. Transmissão, Canal do Boi. O SBA é co-realizador desse encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica e vai fazer a transmissão de mesas redondas. Nós estaremos lá com nossa equipe. O nosso comentarista também, João Pedro, vai se dirigir a Ribeirão Preto e os detalhes desse evento serão exibidos, serão mostrados aqui no Pecuária BR e na nossa programação também. Depois do intervalo comercial, as informações do leilão de logo mais à noite pelo Agrocanal, com a oferta de animais quarto de milha, liquidação de plantel do Aras 7 de Paus, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. E ainda, os preços do milho e também da pecuária de corte. Até já. Pecuária BR de volta agora com a previsão do tempo para o centro-norte do país. Nadiara Pereira traz as informações. Sobre o norte e o nordeste do Brasil, tem chovido de forma intensa nesses últimos períodos, só que a chuva não tem sido bem distribuída. Algumas áreas ainda apresentam um grande déficit hídrico. É o caso aqui do interior de Roraima e principalmente esta área do nordeste, onde o índice de umidade no solo está abaixo dos 10%. Nas demais regiões, tem chovido de forma frequente e volumosa. Em toda esta área rosa no mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. Agora, para os próximos dias, vai continuar chovendo sobre a maior parte do norte e nordeste, só que a chuva continua de forma mais intensa, principalmente aqui no meio oeste da região norte.
Há risco, inclusive, para transtornos entre Amazonas, Acre e Rondônia por causa do volume de água que pode ultrapassar 100 milímetros em 5 dias. Só que essa chuva beneficia também o estado de Roraima, que estava com déficit hídrico. Deve chover mais de 30 milímetros nos próximos 5 dias. Chove de forma intensa também sobre boa parte da fronteira agrícola da Matopiba, só que essa chuva ainda não chega nas áreas mais secas aqui do interior da Bahia e toda a faixa leste do Nordeste. No decorrer do próximo período, entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março, a chuva vem de uma forma mais abrangente para o Nordeste, mas ainda com volumes baixos aqui no meio leste da região. Chove mais entre o oeste da Bahia e interior do Maranhão, mas o volume mais expressivo de água ainda vai continuar concentrado sobre o interior da região norte, especialmente entre o Pará e o Amazonas. No terceiro período, entre os dias 13 e 7 de março, mais uma vez, a expectativa é de chuva abrangente sobre o Nordeste, só que com volumes mais expressivos entre o oeste da Bahia e Maranhão. Só que aos poucos, essa chuva que ocorre com maior frequência nas demais áreas já ajuda a recuperar um pouco as pastagens da região. E aqui sobre o norte do país, a chuva continua mais intensa, especialmente no Amazonas, onde inclusive podem ser registrados transtornos, porque é uma chuva bastante frequente nesses próximos 15 dias e com altos volumes acumulados. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. E obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a Santa Terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que ainda guarda com zelo a raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. Você já imaginou o carnaval sem o produtor rural? Uma homenagem do Sistema Brasileiro do Agronegócio ao produtor rural brasileiro.
mês de janeiro deste ano, o Brasil teve um número recorde em entrega de fertilizantes. Quem traz uma análise sobre esse assunto é o consultor da Scott Consultoria, Rafael Ribeiro. Olá, Rafael. Olá pessoal, eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor da Scott Consultoria. Hoje vou falar um pouquinho sobre as entregas de fertilizantes nesse começo de 2017 no Brasil. Bom, segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, foram entregues em janeiro 2,63 milhões de toneladas de fertilizantes no país. Foi o maior volume entregue historicamente para o mês de janeiro, e em relação a janeiro de 2016 houve crescimento aí no volume de 23,6%, pensando aí, então na entrega de adubos aqui no país, né? A demanda nesse momento é basicamente para atender os setores de laranja e cana-de-açúcar, ou seja, a gente deve ter agora a partir de março, abril, uma maior movimentação no mercado, já pensando na safra 17-18, no plantio da safra de verão, né? E para 2017, a Scott Consultoria estima aí um volume entre 35 e 36 milhões de toneladas de adubo entregue no país, ou seja, deverá crescer em relação às 34,1 milhões de toneladas entregues em 2016. Com relação aos preços, a gente tem nesse momento aí, apesar dessa movimentação mais concentradas em alguns setores, a gente tem a questão do dólar pressionando as cotações aqui no país, dos produtos importados. A gente também tem um cenário, por outro lado, mais firme de preços no mercado internacional. Depois de um 2016 pressionado, a gente vê as cotações já mais firmes lá fora, em função de um ajuste mesmo do lado da produção, né? E algumas empresas aí alegando, ainda nesse momento, uma baixa disponibilidade de matéria-prima. Então, a gente tem os preços praticamente andando de lado aqui no mercado brasileiro, os preços dos adubos, considerando então essa demanda um pouco mais firme, aí, mais firme em relação aos anteriores, mas, por outro lado, o câmbio tem falado mais alto e não deixado aí com que os preços subam aqui no mercado interno por hora, né? Mas, como a gente comentou, acho que mais para abril, maio, vale a pena ficar de olho nas cotações aí, já que essa maior movimentação interna pode sim voltar a dar sustentação aos preços. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Agora, os preços do milho desta terça-feira. Ontem, a saca negociada na Bolsa ficou em torno de R$ 36. Vamos saber como é que os preços fecharam hoje. Rafa, quais são os números para o milho? Olha, Zaidan, os preços do milho vinham em forte queda nos últimos dias, de acordo com o indicador CPEA, principalmente por conta do aumento na oferta de grãos, agora nesses últimos dias, com o andamento da colheita da safra de verão aqui no Brasil. Aqui no mercado paulista, segundo o CPEA, tem acontecido o seguinte movimento: a tendência é de queda, mas pontualmente há uma demanda um pouco maior do que a oferta, o que acaba provocando uma certa alta para os preços. E é justamente o que aconteceu entre ontem e hoje. Ontem o preço ficou abaixo de R$ 36 a saca de 60 quilos. Foi a segunda vez abaixo desse patamar no mês de fevereiro. Só que hoje o preço já se recuperou, está em R$ 36,02 a saca de 60 quilos, uma alta então em relação ao preço que era negociado na segunda-feira aqui na região de Campinas, no interior de São Paulo. No mercado futuro, foi um dia de alta para o contrato mais curto, só que queda para os contratos mais longos. É como eu disse, há essa demanda um pouco mais forte pontualmente aqui no Brasil, o que tem aumentado os preços no mercado físico e também no contrato mais curto. Só que a expectativa ainda é de um bom volume colhido no Brasil, tanto na safra verão quanto na safrinha, então a pressão é baixista sobre as cotações. Para março, o milho ficou negociado aqui na Bolsa a R$ 34,18 a saca, uma alta de 0,38%. Para maio, R$ 30,80 a saca, a queda foi mais leve, de 0,03%. O contrato de setembro, pelo segundo dia seguido, abaixo de R$ 30, agora R$ 29,80 a saca, perde 0,17%, e o contrato de novembro, também agora abaixo desse patamar dos R$ 30, a R$ 29,28 a saca de 60 quilos, uma queda de 0,13%. Portanto, os valores para o segundo semestre estão mais pressionados aqui do Brasil, uma consequência de que o plantio do milho tem acontecido dentro da janela ideal nas áreas produtoras. E isso
trazer condições de clima mais favoráveis para o desenvolvimento dessas áreas, o que pode confirmar a produção aqui no Brasil, que vai ser recorde. Bom, Zaidan, volto com você aí nos estúdios em Campo Grande e daqui a pouco tem atualização dos preços tanto de frango e suíno quanto do bezerro e do boi gordo. Agora é a nossa agenda de leilões, que logo mais, a partir das 8h30, horário de Brasília, no Agrocanal, uma das emissoras do SBA, será transmitido o leilão virtual Liquidação de Plantel Aras 7 de Pau. E para falar sobre esses animais que estão em oferta hoje no Agrocanal, João Luiz Mella. Olá, tudo bem? Tudo bem, Renata. Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre esses animais, né? Vamos sim, que daqui a pouco nós estaremos batendo o martelo, né? Então temos que falar alguma coisa desses animais aí. Já tem imagens desses animais, alguns cavalos, quarto de milha, né, João? É um leilão de liquidação, né? Essa aí é uma potra geração 2015, certo? Uma potra filha do Tilly Playboy, na Doble Billy, que é uma receptora, uma doadora minha, vamos dizer assim, a melhor doadora do meu Aras, né? Uma potra bastante forte, bonita e com um pedigree muito bom. Ela é potro futuro 2019, então animal novo, bem novinha. Aí nós temos agora o lote 18, né? O lote 18 também é uma geração 2015, filha do Schizonofadoc, do Dr. Emerson aqui em Campo Grande. Na Rus Rancha, que é uma égua crioula da Campanário. Essa mãe dessa potra foi campeã no laço no Team Hope, na mão lá do Marco Aurélio, do meu sobrinho, e ela foi vendida recentemente por R$100 mil lá no estado de São Paulo. Essa é uma potra recém-terminada o treinamento dela, ela está no laço em dupla. É o lote 31, não, desculpa, o lote 32. Ela está treinada para o laço, para o Team Hope, laço cabeça. É uma potra também bastante forte, bonita, uma potra que tem o perfil do animal que laça a cabeça, né? Bastante conformada para isso. Ela é filha do Ord Measheim e na Dandy Skip, que também é uma égua, uma potra que nós adquirimos dos Medeiros, né? Uma potra bastante interessante, que eu ia segurar como matriz e aí com a liquidação do leilão nós estamos colocando à venda. Como foi feita essa seleção, João? Não, na verdade a seleção nós só tiramos animais que não tinham condições de serem vendidos, né? Certo. Mas como a liquidação ela é total, você vai ver que vai ter desde embriões desse ano, que seria a geração 2017, que vão nascer em 2017, até éguas paridas, certo. Esse já é o lote 24, né, João? Lote 24, perfeito. Aí está vamos dizer assim, um encontro entre o animal de trabalho e o animal de corrida. O pai dela, o Xodó Fly, é um animal de corrida, certo? Utilizado muito na vaquejada, muito nos 3 tambores. Então a gente também fazia alguma coisa nesse sentido de cruzar trabalho com corrida, né? Uma potra linda, né? E com um biotípico bastante para velocidade, realmente para ser utilizado nas provas até no laço em dupla, ela é um animal que encaixa também para se colocar na cabeça do boi, né? Esse é um potro... Esse é o 21, né? O 21, que dentro do meu conhecimento, eu acredito que seja o melhor potro da geração 2015. Ele é filho do Sublime Fellini, né? Numa doadora nossa, que é a Pret Bruder, também uma senhora de uma doadora. É um potro bastante forte, ele se destaca entre os outros da geração 2015. Tem uma pelagem que está na moda, que é o Rosílio. Um animal bastante interessante até para quem quer um garanhão na fazenda, vamos dizer, né? Um garanhão filho de cavalo importado. Então está aí um potro bastante interessante.
Aí é uma égua já um pouco mais zerada, né? O lote 9, ela também é crioula da Campanário, né? Dá pro pessoal perceber lá a marca da Berrante. E é uma égua também que nós adquirimos, que era uma das nossas doadoras. Tem bastante filho dela aí no leilão, certo? Uma égua interessante. Ela foi inseminada do Betty Arquette, dia 17/2, e total garantia de fertilidade. Uma égua bastante fértil e os amigos compradores podem ter a certeza de que é uma senhora também de uma doadora, de uma égua para reprodução. Serão quantos animais? Total são 50 lotes. 50 lotes. É isso. Esse já é o lote 5, né, João? Essa é a bambambam do leilão. Essa é a Doble Billy, que é mãe do lote 6, mãe do lote 1, do lote 3. Enfim, ela tem 10 produtos aí no leilão. Ela tem filhos e tem netos. Então, essa égua, ela aí voltaram para o lote 1. Mas o lote 5 que nós estamos falando, se puder voltar, essa é uma égua que ela, vamos dizer assim, ela faz um aras. A pessoa que comprar essa égua, ele pode ter certeza, pela fertilidade que ela tem, você consegue, dentro de 5 anos, você está com uma linhagem uma bela oportunidade, perfeita. Né? Além dela ser muito bem fértil e ter e ser uma boa matriz, ela também é uma égua, embora seus 12 anos, ela está com gás total para colocar em qualquer modalidade que a pessoa queira aproveitar também. Então, uma égua, se a pessoa quiser colocar no ranchote, no laço em dupla, no laço comprido, essa égua eu adquiri ela da Maragogipe, na mão do Marcelo Iguma, e quando eu adquiri, o Marcelo falou, você está levando um animal com uma doma excepcional. Essa égua foi muito bem domada, ela responde a qualquer desafio que você colocar à frente dela, ela vai dar conta de fazer. Tá certo. Tem algum outro lote? São vários lotes, mas aí está uma filha dela, que se eu não me engano é o lote 3, número 3, que é a Fanny Doble Pico 7P, né? É filha da Doble no Pico del Cielo, que é um cavalo também bastante conhecido, um cavalo, vamos dizer assim, bastante respeitado. E ela já está domada e está pronta para colocar em treinamento. Tá? Então, você vai ter no leilão desde embriões que vão nascer agora no final do ano, até éguas paridas, animais domados, pronto para colocar em provas. O leilão vai ser em 36 parcelas, né? Uma mais 35. E acredito eu que aqueles amigos que estão interessados realmente não se assustem, não. Se vê que está saindo barato, dê o seu lance, porque é para vender. Ninguém está aqui para fazer um leilão de defesa. Nós vamos fazer um leilão para realmente vender. Tá certo. Sucesso, então, no leilão. O leilão acontece daqui a pouquinho, a partir das 8h30, horário de Brasília, pelo Agrocanal, uma das emissoras do SBA. É o leilão virtual liquidação de plantel do Ara 7 de Paus. Obrigada, João, e sucesso. Obrigado, Renata. Eu que agradeço a você e ao Zaidan. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Zaidan? Obrigado a você, João Mella, sucesso. E eu me lembro que ontem aqui mesmo você deu uma entrevista para a gente, dizendo que já havia realizado uma liquidação do seu plantel de Nelore Mocho, que vendeu numa só tacada, num só leilão, cerca de 1.000 exemplares da raça. A gente espera que você tenha o mesmo sucesso logo mais à noite pelo Agrocanal. Na segunda quinzena do mês de fevereiro, as exportações de frango deram uma recuada. Vamos conferir. Na primeira semana deste mês foram pela média diária 18.939 toneladas. Na semana seguinte, 16.180 toneladas, quase 15% a menos. Já na semana que passou, a terceira de fevereiro, houve nova redução de quase 8,5%. Os embarques diários ficaram reduzidos a 14.816 toneladas. Na média dos 13 primeiros dias úteis do mês, o volume embarcado situa-se em 16.292 toneladas diárias, o melhor resultado dos últimos 5 meses. A média atual sugere agora embarque total não muito além das 293 mil toneladas.
perto de 2% a mais do que foi exportado há um ano. Bom, então vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafa, que tem os valores atualizados do preço do frango e também do suíno, né, Rafa? É isso mesmo, Renata. Olha, os preços do suíno tiveram até uma alta maior na primeira quinzena do mês do que na segunda. Esse é um movimento natural até do mercado. No início do mês, normalmente os consumidores têm um poder de compra maior por conta do recebimento dos salários e aí há um consumo maior de carnes também aqui no Brasil, o que faz com que o preço suba. E aí acontece um movimento contrário na segunda quinzena do mês, há uma queda natural do consumo de carnes e aí também os preços reduzem um pouco. Este é o movimento observado para o mercado de suíno nos últimos dias, principalmente aqui no Brasil. Peraí, esse é o número do milho, a gente já viu, agora aqui a gente tem o preço do suíno. O preço do suíno negociado a R$ 4,08 por quilo, lá no estado de Santa Catarina. Uma queda leve em relação a ontem, apenas 1 centavo por quilo. Só que em relação à semana passada, a queda é de 10 centavos por quilo. Ou seja, a gente percebe essa mudança de uma semana para outra, que se reflete principalmente por conta da demanda que está mais enfraquecida. Agora sim, vamos aos preços do frango congelado, que também vem apresentando uma queda leve. O preço do frango demorou mais para reagir nesse mês de fevereiro, demorou mais para apresentar uma alta. Na semana passada, se aproximou de R$ 4,00 por quilo, só que agora volta a reduzir, o preço está em R$ 3,90 por quilo. Agora, em relação a frangos, a gente fala sobre as ações da BR Foods, que foi um destaque negativo hoje aqui do índice Bovespa. O Ibovespa teve uma alta forte, chegou ao maior patamar desde março de 2011, só que as ações da BRF tiveram queda, ficaram entre as maiores perdas do índice Bovespa hoje. A baixa foi de 2,54%, cada papel negociado a R$ 41,35, isso depois de ontem fecharem a R$ 42,43 por ação. Essa queda nos papéis da JBS se dá porque o Credit Suisse fez uma recomendação de baixa, ou seja, não está recomendando a compra das ações, cortou o preço-alvo de R$ 84,00 para R$ 40,00 e disse que nos últimos 12 meses a ação da BR Foods já caiu 22%, só que a expectativa ainda é de resultados ruins nesse ano de 2017, reflexo de um aumento no preço da ração, no preço do custo de produção aqui no Brasil, mas também uma maior competitividade tanto no mercado interno quanto no mercado externo com outras empresas. Agora o Brasil tem uma oportunidade única nesse ano de 2017, que é ganhar espaço no mercado internacional por conta da gripe aviária. A China detectou a evolução do vírus da gripe aviária, que é de provocar uma série de doenças em aves. Amostras da gripe aviária do vírus foram retiradas de 2 humanos infectados e foram injetadas em aves de laboratório e se tornaram altamente patogênicas para os animais, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Um total de 304 novos casos de infecções humanas foram confirmadas lá na China até o momento. O ministro da Agricultura da França disse que o país vai abater 600 mil patos para evitar a propagação da gripe aviária no país. A França já havia feito uma forte matança de animais para conter a doença em janeiro e informou que pretende reduzir esses sacrifícios assim que as aves tiverem uma também redução na disseminação desse vírus na França. Portanto, vários países da Ásia e da Europa ainda enfrentando problemas com a gripe aviária. Por conta disso, muitos compradores de frango acabaram proibindo a compra desses países que já registraram casos, o que não é o Brasil. E segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em uma reunião aqui em São Paulo, na ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, essa é uma oportunidade única, só que o Brasil tem que fazer a lição de casa, por isso que hoje foi assinado entre o Ministério da Agricultura e a ABPA a instrução normativa número 10, que contribui para a prevenção da gripe aviária aqui no Brasil. O objetivo é reforçar e atualizar o programa de gestão de risco para que o Brasil continue sendo um país que não tenha nenhum caso. Até o momento, 45 países já confirmaram casos da doença. Renata, com você nos estúdios em Campo Grande. Obrigada, Rafa, pelas informações.
Zaidan? Nós vamos para um intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite pelo Agrocanal no Liquidação de Plantel Aras 7 de Paus, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Depois do intervalo, os preços do bezerro e do boi gordo. Até já! O governo federal deve receber nesta quarta-feira um estudo encomendado pela iniciativa privada que vai ajudar a construir a estratégia para a retirada da vacinação contra a febre aftosa no país. As informações com Márcia Prado, de Brasília. Em parceria com entidades que representam o setor privado, a CNA está patrocinando um levantamento que vai ajudar o governo a elaborar a estratégia para a retirada da vacina. O estudo feito pela Universidade de São Paulo será apresentado nesta quarta-feira e vai ajudar na construção da proposta que o Ministério da Agricultura vai apresentar no início de abril à Comissão Sul-Americana de Luta contra a Doença. Levando em consideração as questões técnicas e comerciais, o levantamento busca reduzir os possíveis impactos da medida. O posicionamento da CNA ela é favorável à retirada da vacinação. Quando e como será feita vai depender da apresentação por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do plano estratégico de retirada da vacinação. Para isso, a CNA, o Sindan, a ABEC e a BCZ estão patrocinando a realização de um estudo da nova caracterização dos circuitos pecuários no Brasil, para que possa subsidiar o Ministério da Agricultura a apresentar um projeto que tenha o menor impacto econômico possível na relação comercial entre as diversas regiões brasileiras. De acordo com a CNA, o setor privado apoia a retirada da vacinação. A Confederação lembra que a expectativa de abertura de mercados com um novo status deve beneficiar também a suinocultura. Que a maioria dos grandes mercados de carne suína exigem que seja de área livre de febre aftosa sem vacinação. Então, hoje nós só temos Santa Catarina, tá? E temos uma grande produção de suínos no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, em Goiás, em Minas Gerais. Ou seja, isso trará um resultado econômico para todos. Agora, precisa ser feito com critérios técnicos e num tempo e numa estratégia que não cause impacto, que prejudique a economia interna do país no aspecto de comercialização. O Ministério da Agricultura adiantou que o cronograma deve incluir a retirada gradual da imunização. A primeira mudança é a retirada de um dos 3 tipos de vírus presentes na vacina. A estratégia será apresentada durante a reunião da Comissão Sul-Americana para a luta contra a febre aftosa, que acontece entre os dias 3 e 7 de abril em Pirinópolis, Goiás. Márcia Prado para o SBA. Agora, a relação de troca de boi gordo por gado de reposição em alguns estados brasileiros. Vamos começar com o estado de São Paulo. Com um boi gordo hoje na capital, no estado paulista, foi possível comprar 1,3 boi magro. Segundo a Scott Consultoria, a cotação do boi magro hoje ficou em R$ 1.920. Foi possível comprar um garrote e meio e 1,9 bezerro de 12 meses. Vamos pegar outro estado agora, Minas Gerais, também na região sudeste, com um boi gordo hoje, foi possível comprar 1,3 boi magro, 1,6 garrote e 1,9 bezerro de 12 meses. E agora Rio de Janeiro, também números da Scott Consultoria, com um boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro,
1,7 garrote e 1,8 bezerro de 12 meses de idade. A demanda por carne bovina cai no estado de Mato Grosso. Veja mais informações. Um dos reflexos da recessão econômica é a queda no consumo interno de carne bovina. Com o desemprego atual de 12 milhões de pessoas no país e a perda de renda, o consumo per capita de carne volta a equiparar-se ao patamar verificado nos anos de 2008 e 2009, quando a crise financeira global repercutiu no Brasil. Levantamento da Associação de Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, com base em indicadores oficiais, mostra que atualmente a população brasileira consome 38,59 quilos de carne bovina por ano, menos que em 2014, 40,64 quilos por ano, e equivalente aos volumes de 2008, 38,86 quilos por ano, e 2009, 38,93 quilos por ano. A média nacional está bem abaixo dos outros países da América Latina, como o Uruguai, onde são consumidos cerca de 80 quilos de carne bovina per capita por ano. A expectativa de ambos os lados, ou seja, pecuarista e indústria, é que a recuperação econômica do país aconteça e o consumo aumente. Estou aqui com o João Pedro para falar de mercado internacional de carne bovina com uma visão internacional. A Ásia tem sido grande responsável pelas importações da carne bovina do Brasil. João, que impacto, que peso tem a Ásia hoje no mercado internacional, nas vendas de carne bovina? Zaidan, você tem hoje na Ásia um mercado que está crescendo em função do aumento de renda. Renda e consumo de carne bovina, cresceu a renda, cresce o consumo de carne bovina. Eles não têm condições de ampliar a produção de oferta própria lá, a própria China, que é um grande consumidor de carne bovina, eles não têm condição de aumentar a oferta interna. O que estão fazendo é abate de vaca descarte, de vaca leiteira, etc. Então eles têm que buscar fora. A importação de carne para a China, por exemplo, chega a mais de 1 milhão de toneladas. Então, esses países estão demandando cada vez mais carne. O Brasil ocupa um espaço significativo nesse mercado. Agora, em janeiro, por exemplo, dos 420 milhões de dólares que foram exportados de carne bovina, mais de 250 milhões foi com destino à Ásia, especialmente China, que é o grande mercado nosso lá. Então, o que acontece nesse momento? O Brasil se fala que em 2017 você vai ter um aumento de oferta no mercado interno brasileiro, alguma coisa ao redor de 7 até 10% aumento de oferta de carne bovina. 80% da nossa carne bovina é mercado interno. Nós não podemos ter muita ilusão no mercado interno que vai haver um aumento significativo de consumo. Por quê? Porque a renda brasileira está comprometida, as famílias estão endividadas, desemprego, falta de confiança. Então, nós teríamos que trabalhar muito a exportação para poder desovar esse aumento de produção que vai ter em 2017. Nós temos uma tela, que seria importante pedir para a técnica que colocasse a tela, onde mostra os preços da arroba do boi em dólar. Se você olhar o preço da arroba em dólar, o Brasil, nesse momento, está com 48 dólares. Isso é preço São Paulo. Então, vamos pegar esse é preço no Brasil, não é média no Brasil, é preço São Paulo. Um ano atrás, valia 38 dólares. Ou seja, um ano atrás nós tínhamos uma competitividade em função do câmbio. Nós estávamos com um câmbio de 4,10 nesse momento, há um ano atrás, hoje nós estamos com um câmbio de 3,09. Então isso encareceu em dólar a nossa carne. O produtor, ele não está recebendo nada, ele está recebendo menos que o ano passado. No ano passado estava com R$ 155 a arroba em São Paulo, estava trabalhando com 144, 145 o indicador CPE. Ou seja, o produtor abriu mão de uma fatia significativa dele, não acompanhou a inflação, perdeu valor e mesmo assim, o ano passado, nessa mesma época, nós estávamos com uma média de exportação de 5.200 toneladas dia de carne bovina, 5.200 toneladas dia. Agora melhorou um pouquinho nessa terceira semana de fevereiro, mas está em 4.300 toneladas, ou seja, você tem uma diferença significativa em relação ao ano passado. Agora, o que chama atenção é o Paraguai. O Paraguai, hoje, com 42 dólares a arroba, o ano passado estava com 35 dólares. O Paraguai está crescendo as exportações.
Isso, em grande parte, aos investimentos brasileiros feitos no Paraguai, especialmente na área frigorífica. O maior frigorífico do Brasil inaugurou agora uma nova planta, a terceira planta deles no Paraguai. A Argentina, ela vai voltar ao mercado, só que a pecuária argentina foi destruída no governo Kirchner, tanto no Nestor como na dona Cristina. Hoje está num processo de recuperação, mas isso é um trabalho que vai demorar alguns anos. Demora, no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. E as áreas de pecuária na Argentina, as áreas que é a Pampa Argentina, que é as grandes terras de alta fertilidade, viraram grãos. Então ele vai ter que entrar agora em carne de pescoço, entrar na carne mais, nas áreas maiores. Agora, o que chama atenção é o preço da carne nos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma arroba americana de $72 por uma arroba de carne nos Estados Unidos. O meio americano é um grande exportador, ele exporta 1.200.000 toneladas de carne e importa também um valor um pouco maior que isso. Só que o americano, o que ele faz? Ele exporta os cortes mais caros e importa os cortes mais baratos. Por quê? Porque grande parte do consumo americano é em cima de carne processada, os hambúrgueres que eles consomem lá. O Brasil, nós tínhamos uma expectativa muito grande no ano passado. Não, agora vai abrir o mercado americano para carne in natura, mas não avança. Eu não sei se os frigoríficos brasileiros estão preferindo exportar carne para os Estados Unidos, não do Brasil, mas exportar carne do Paraguai, do Uruguai, de algum outro país, porque não aumentou nada, ao contrário, nós estamos exportando de forma simbólica para os Estados Unidos. O que nós exportamos para os Estados Unidos de volume significativo é corned beef, que é a carne processada, que é uma carne barata no mercado internacional. Agora, 2017, ou o Brasil aumenta as exportações de forma significativa para desovar esse possível aumento de oferta de carne, e vai ter, você vê num processo de retenção de fêmea de 3 anos praticamente, você não tem suporte em termos de pastagem para atender isso, vai haver um descarte de fêmea significativo esse ano, o preço do bezerro está caindo, o preço do boi magro está mostrando aí também está caindo, ou seja, o gado de reposição está sofrendo o impacto do preço. Agora, como é que vamos fazer com essa carne? Tem que se trabalhar no mercado externo. Alguns mercados que estão timidamente sendo abertos, como o caso do Japão, o caso da Coreia do Sul, não precisa ter um esforço maior nesses mercados. O mercado americano não se tem ideia de qual é o comportamento. A esperança que nós tínhamos de chegar a vender 30, 40 mil toneladas virou 800 toneladas, virou simbólico. Então, é o desafio esse ano. Nós precisamos aumentar as exportações. Caso contrário, isso vai impactar de forma negativa nos preços do mercado interno. Certo. Obrigado, João. Bom trabalho. Renata. Bom, então vamos saber como ficou o preço do bezerro e também do boi gordo com a Rafaela Fávaro. Rafa? Olha, Renata, o preço do bezerro, ele até teve uma recuperação hoje, só que ainda não recupera as perdas que foram registradas ao longo do mês de fevereiro. E o preço do boi gordo mostra uma reação no dia, mas não consegue sustentar essa alta de preços e já teve queda no mercado físico hoje de novo. Começamos então pelo bezerro, que, como eu disse, se recupera da queda forte dos últimos dias, só que ainda não se recupera da queda no acumulado deste mês de fevereiro. Hoje o bezerro em Mato Grosso do Sul segue negociado a R$ 1.181,41 por cabeça. No acumulado deste mês, a queda é de 3,8% em relação ao mês passado. Preço do boi gordo ontem passou de R$ 145. Espera aí que a gente tem aqui o preço do boi gordo. Passou de R$ 145,00 arroba ontem e agora está em R$ 144,44 arroba. Como eu disse, os valores não se sustentam. O preço até consegue ultrapassar os R$ 145,00, mas depois já vem uma nova queda porque o consumo segue enfraquecido aqui no Brasil. No caso do boi gordo, o acumulado de queda neste mês de fevereiro é de quase 1%, 0,93%. No mercado físico, os preços ficaram predominantemente mais altos, acompanhando a alta de ontem, só que teve um contrato em queda mesmo assim. Para fevereiro, R$ 145,05 arroba, a alta é de 0,39% em relação a ontem. Para março, R$ 142,33 arroba, aí queda de 0,12%. O contrato de abril no ajuste da Bolsa teve alta e para outubro
A alta é muito leve, preço praticamente estável, a R$ 144,65 arroba. Nos últimos negócios, o preço para outubro chegou a R$ 145 arroba, mas no fechamento do dia não atingiu esse patamar e a alta foi muito leve. Realmente um mercado complicado para o boi gordo nesse ano de 2017. Os preços seguem pressionados no mercado físico e no mercado futuro, não conseguindo se manter acima de R$ 145 a arroba. Bom, encerro por aqui essa minha participação e volto agora para vocês aí aos estúdios em Campo Grande. Obrigada, Rafa, e até amanhã. Bom, agora você acompanha uma análise da Scott Consultoria em relação ao mercado do boi gordo com o Iberville Neto. Olá, Iberville. O mercado do boi gordo segue andando de lado nessa terça-feira da semana que antecede o Carnaval. As escalas das indústrias em São Paulo atendem em torno de 2 a 4 dias, elas não estão apertadas a ponto de fazer surgirem ofertas de compra a preços muito maiores e nem devolver a firmeza ao mercado de maneira mais significativa, mas também elas não estão confortáveis a ponto de fazer com que as indústrias testem valores muito abaixo da referência. Existem ofertas de compra até R$ 2,00 abaixo da referência e em torno de R$ 1,00 acima também são encontradas com certa facilidade. O cenário é de mercado andando de lado, realmente, e agora as atenções vão se voltando para o consumo durante o período do Carnaval e também pelo efeito da diminuição dos abates e de como que as indústrias voltarão depois desse período de recesso aí, que boa parte das indústrias diminui os abates. Claro, e também nós temos esses 2, 3 dias que faltam para o fechamento dessa semana, mas a grande movimentação no mercado, se houver, é esperada para depois do Carnaval. Bom, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Muito obrigado, Iberville. E agora a cotação de preços da Scott Consultoria para uma boiada comum. Vamos começar com o sul do país. São preços à vista. Uma queda no Rio Grande do Sul, queda de 5 centavos. O quilo ficou no oeste do estado em R$ 4,95. Nas demais praças, preços estáveis. Tudo Renata. igual, né, Zaidan? Na região norte também não teve alteração pela Scott Consultoria. Não teve alteração, as praças com a mesma cotação do boi gordo. No Nordeste também, vamos colocar a tela da região Nordeste, os preços de hoje também sem alteração em relação à cotação desta segunda-feira. Na região Centro-Oeste, alteração em Mato Grosso do Sul e também em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, teve queda de R$ 1,00, fechando a R$ 134,00. Dourados, fechando a R$ 134,00, igualando a cotação de Campo Grande, também teve queda de R$ 1,00. Já ainda dando continuidade à região Centro-Oeste. Nas praças de Mato Grosso, só no sudoeste do estado é que teve uma alteração, uma alta de R$ 1,00 por arroba, que ficou em R$ 126,00. Região Sudeste, preço Scott Consultoria, teve queda de R$ 2,00 no sul de Minas. Hoje, cotado a R$ 136,00 o boi gordo à vista na região Sudeste. Nas demais praças, tudo igual. E agora os números da Rural Business, apurados para uma boiada de bom acabamento, de carcaça, boa logística. Também preços à vista, começando pelo sul, alta no Paraná de R$ 2,00 por arroba, que ficou em R$ 153,00, Renata. Nas outras praças, preços estáveis. Já na região norte, preço Rural Business teve alta de R$ 1,00 em Tocantins, R$ 129,00, e alta também de R$ 1,00 em Rondônia, a alta de R$ 1,00, fechando a R$ 129,00. Sem alteração de preços no Nordeste. Dá uma olhada, Bahia e Maranhão com os preços de ontem. Já na região Centro-Oeste, uma alta de R$ 2,00 em Goiás. Agora na região Centro-Oeste. Nas demais praças, preços estáveis. Para fechar, a região Sudeste teve uma queda em São Paulo de R$ 2,00 por arroba, que ficou em R$ 152,00. Minas Gerais e Rio, com preços iguais aos de ontem, Renata. Vamos embora, Zaidan? Bora. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima terça-feira e até amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. A seguir, o Renato Lapenta traz as informações, não, ele traz receitas. Receitas. Né? SBA Gourmet. Depois tem o Adriano Edival e tudo sobre o leilão de hoje à noite pelo Agrocanal. A gente vai, inclusive, terminar o programa com imagens dos animais quarto de milha que serão ofertados
a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, liquidação de plantel do Aras 7 de Paus, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Tchau, Renata. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.